Saudações agroecológicas, eu sou o professor Igor e nós hoje vamos conversar um pouco sobre a necessidade da produção de alimentos de maneira mais sustentável e o que a agroecologia pode fazer para nos ajudar em relação a isso. Vem comigo nessa conversa, espero que vocês estejam num ambiente bem confortável, silencioso, em que vocês possam se concentrar, tá bom? Então, a agricultura, né, a agropecuária de uma forma geral, ela atingiu grande sucesso em atender a demanda global por alimentos. Né? A gente teve nos últimos anos um grande aumento na oferta de alimentos, uma redução de preços, um melhor escoamento, um melhor armazenamento também desses alimentos. Tudo isso, né, nos trouxe mais conforto, melhores preços e mais acesso a esse bem, né, tão precioso para todos nós. Isso se deu a partir de novas tecnologias, novas variedades, né? Novas formas de fertilização do solo e de combate às pragas também com os chamados agrotóxicos. Contudo, esse sistema de produção global de alimentos ele está num processo perigoso que pode inviabilizar as bases ecológicas da sua própria produção. Né? A gente tem sistemas de produção de alimentos que desconsideram as características ambientais muitas vezes e extrapolam os limites que os ecossistemas têm para essa produção de alimentos. Isso por quê? Porque as práticas da agricultura convencional elas estão ancoradas, né, em algumas práticas que são perigosas ou até mesmo comprometedoras para a manutenção dessas bases ecológicas. Tá? Entre elas, o uso da monocultura. Com a monocultura, a gente tem algo que é totalmente o oposto do que acontece na natureza. Né? Na natureza, a gente sempre tem elevadas taxas ou índices de biodiversidade, e quando a gente faz a monocultura, a gente reduz isso a uma única espécie. Uso de mecanização intensiva, que pode prejudicar os solos quando mal planejada, mal executada, tá? E que também, de certa maneira, potencializa muito a nossa força em poder substituir esses ambientes naturais por áreas de produção. A irrigação, que muitas vezes é feita de maneira inadequada também, com métodos antigos e desperdício de água. O uso de fertilizantes sintéticos, né, que são os adubos químicos, que são oriundos de mineração, né, e que por isso são finitos. Né? Um dia, quando acabar essas rochas de onde a gente retira esses minerais, de onde vão vir esses fertilizantes? Então é algo que nós temos que nos preocupar sim. Tá? A manipulação de genomas é outra prática, né? Muito diferente da prática histórica que foi feita, né, ao longo dos 10 mil anos de agricultura, de seleção das espécies, seleção de variedades a partir de características interessantes. Hoje nós temos tecnologia para, inclusive, trazer genes de outras plantas ou até mesmo de animais e acrescentá-las ao DNA de plantas. Né? E também outra prática que é muito danosa à questão ambiental é o controle químico de pragas, né, das chamadas pragas, né, que são os insetos, fungos, né, e outros seres vivos, e plantas adventícias também, né, as chamadas plantas espontâneas. O uso desses químicos pode trazer sérios danos aos seres humanos e ao meio ambiente. Né? Então essas práticas elas são rotineiramente utilizadas na produção agropecuária e nos trazem um modelo de sistema de produção onde uma prática reforça a necessidade de utilização da outra, né? nos levando a um ciclo de dependência, né, da utilização dessas práticas e desses recursos. Então, a mecanização intensiva do solo, como eu comentei, pode comprometer, né, os solos. Ela tem um objetivo bom, claro, que é de afofar a terra, melhorar sua drenagem, mas quando mal executada pode causar justamente o contrário, né? Compactação dos subsolos, reduzir a capacidade de infiltração dos solos e por aí vai. Uma cobertura, um solo também arado de forma inadequada, e numa época inadequada também pode favorecer, né, em conjunto com a chuva, de maneira bem intensiva, o surgimento das erosões.
Com a mecanização, a gente também tem uma grande perda da vida do solo, né? O solo é considerado dentro da agroecologia como um organismo vivo, né? A gente tem diversas espécies que vivem no solo e que têm um papel fundamental na fertilidade e saúde desses solos, desde minhocas e alguns outros insetos a micro-organismos, né? Como fungos que são responsáveis pela produção de boa parte da fertilidade desses solos. A utilização da monocultura, como comentei, reforçando, ela vai trazer grandes perdas, né, da biodiversidade. A gente substitui, às vezes, milhares de espécies que podem ser encontradas em um hectare por apenas uma única espécie, seja soja, seja milho, seja eucalipto. Isso traz uma série de consequências, né? Esse desequilíbrio ambiental causado pelas monoculturas é um dos principais motores que favorece o surgimento de doenças e pragas nas nossas plantações. A gente vai conversar um pouco mais quando for entender, né, numa próxima aba, o funcionamento dos ecossistemas naturais. A aplicação desses fertilizantes sintéticos também ajuda a reduzir a vida do solo. É muito prático, né? Muito bom você comprar um adubo químico e utilizar ele de maneira mais fácil na sua propriedade. Porém, a gente vai ter alguns impactos, né, na vida do solo causados pela utilização desses fertilizantes químicos, além dessa questão da sustentabilidade. São fertilizantes que são obtidos a partir de mineração e que são recursos finitos, né? O dia que esses recursos se tornarem escassos e as expectativas não são muito longas, né? O que a gente vai ter primeiro? Um aumento exponencial dos preços desses fertilizantes, que vão resultar no aumento do preço dos alimentos, né? E até mesmo a ausência, né, da possibilidade de utilizá-los. Então a agroecologia busca desenvolver formas alternativas, e já existem diversas formas muito eficientes de se produzir fertilizantes, né, que nós chamamos de biofertilizantes. Vamos também, mais na frente do curso, mostrar como podemos fabricá-los dentro da nossa própria propriedade, tá bom? Eles são os fertilizantes químicos sintéticos, eles também possuem uma característica não desejada, né? Eles são facilmente lixiviáveis, ou seja, a chuva tem a capacidade de dissolvê-los e boa parte deles pode ser carregada e parar nos nossos rios. Então você gasta dinheiro com adubo, que se for mal utilizado, pode ser perdido e parar nos nossos rios, causando uma série de impactos ambientais na água também, como a eutrofização desses corpos d'água, né? E até mesmo a morte de peixes e outros seres vivos. A irrigação, né, uma grande polêmica. A irrigação foi uma grande invenção da humanidade que afastou o fantasma da seca, mas que também é fator de grande conflito entre vizinhos, entre o campo e a cidade, né? E é um fator limitante para a produção de alimentos, né, em muitas partes do mundo, tá certo? A irrigação, ela foi sim, ela é muito importante e é determinante no aumento da produtividade de alimentos no mundo, tá? E aí vale lembrar que 70% da água utilizada no mundo é utilizada na produção agropecuária. Então nós somos os maiores utilizadores de água e por isso precisamos pensar muito bem em como estamos utilizando esse recurso e como podemos manter esse recurso disponível para nós, né, a longo prazo, né, ou de maneira permanente, claro. E aí a gente tem que evitar, né, a gente tem que evoluir, tem que trocar técnicas ultrapassadas, temos que nos capacitar para fazer irrigação da maneira mais adequada possível, evitando desperdícios, né, e evitando inclusive prejuízos ao solo que podem ocorrer com a irrigação mal feita. Em alguns lugares, a irrigação se utiliza de água subterrânea, que é uma água de muito mais difícil reposição, né? Que demora muito tempo para ser reposta pelas chuvas. E determinadas regiões que sobrevivem a partir dessas águas já tem um prazo de tempo, né,
bem determinado, é possível determinar de até quando as atividades agropecuárias poderão continuar existindo nessas regiões. Além dos conflitos com outros usuários, que eu citei também, como, né, cidades em época de seca, vizinhos, produtores durante épocas de seca, né? Tudo isso envolve uma boa negociação. Aqui uma foto de uma sequência de pivôs centrais, né, lá nos Estados Unidos. É uma tecnologia de irrigação muito utilizada no cerrado também, brasileiro. E aí falando um pouco agora do controle químico, né, das pragas e ervas adventícias ou espontâneas, né? É uma ferramenta fantástica também, muito prática de ser utilizada para se combater esses problemas. Porém também, né, tem um preço a pagar, né? Muitas vezes são compostos químicos muito tóxicos, perigosos para o ser humano, então eu aconselho, né, eu peço a vocês que venham a trabalhar com esse tipo de recurso, que se protejam de maneira adequada, respeitem a legislação, porque em geral é o trabalhador que está lá aplicando que é o que sofre mais os efeitos da utilização desses agrotóxicos, né? O consumidor também vai sofrer, mas é quem está lá na ponta aplicando é que tem maior risco de pagar por essa utilização, tá certo? Agora, a utilização desses recursos, né, os agrotóxicos, eles não resolvem o problema de maneira efetiva, definitiva, né? Em geral, eliminam essa praga momentaneamente, mas, né, segundo os princípios da agroecologia, se não houver um redesenho da propriedade, um aumento da biodiversidade, essas pragas sempre estarão retornando. E lembrando que esses venenos, em geral, vão eliminar não só as pragas, mas como também os predadores dessa praga. Então, no retorno dessas pragas a uma mesma área, a gente pode ter uma situação mais intensa ainda, né? Já que teremos ausência desses predadores, né? Passarinho que estiver no caminho, aranhas, vespas, que são predadoras de muitas pragas da agricultura, sofrem com o impacto, né, da utilização desses agrotóxicos. Inclusive também, né, os seres, né, da biota do solo, que são muito importantes para termos um solo saudável, tá certo? Em geral, eles vão ter preços bem elevados também. São facilmente lixiviáveis e alguns são persistentes nos alimentos. Então é importante entender direitinho, conhecer esses produtos, né? E, segundo os princípios da agroecologia, melhor ainda não utilizá-los, né? Temos diversos exemplos, experiências, produtores que trabalham sem utilizar esses recursos, né? Por opção, sem utilizar os agrotóxicos, tá bom? E vocês vão conhecer um pouco aqui ao longo da disciplina também essas experiências, né? Então a gente vê aí historicamente muita gente trabalhando com esse recurso, com os agrotóxicos, de maneira irresponsável, sem se proteger adequadamente. E se a pessoa não se protege, quem dirá que ela está se importando com o meio ambiente, né? Então é uma situação muito tensa, né? De muito conflito também. Já a manipulação dos genomas, né? É essa questão da transgenia, os transgênicos, um assunto bem recente na história da agricultura, tá? Dos últimos 20 anos vem aí surgindo de maneira mais intensa, né? Com as variedades transgênicas criadas em laboratório, tá? É uma tecnologia considerada muito recente para ser avaliada como segura, segundo quem trabalha com agroecologia, e também dentro do universo da agroecologia, nós consideramos que a utilização de transgênicos é algo dispensável. Nós não precisamos utilizar sementes modificadas geneticamente em laboratórios, né? A agroecologia traz o princípio de que nós devemos desenvolver nossas sementes resistentes a partir da seleção, né, dessas características, de colher sementes de plantas mais resistentes e estar utilizando, né, criando essas sementes para cada região, tá bom? E aí existem muitas polêmicas relacionadas aos transgênicos. A gente pode estar conversando um pouco mais se for de interesse de vocês, tá bom? E aí, né, devido a esses métodos utilizados, né, normalmente na produção agropecuária convencional, a gente diz que essa agricultura convencional que nós praticamos hoje, ela não é sustentável.
ela tem tudo para que um dia seja inviabilizada pelas próprias práticas, né, que ela executa. A consequência dessas práticas, né, que não são consequências desejadas, né, não é que quem produz dessa maneira deseja que elas ocorrem. Isso nós chamamos de externalidades negativas, são consequências que ocorrem mesmo sem existir a intenção de quem produz, né, no mundo da agropecuária. Tá certo? Uma das que mais me incomoda é essa perda da diversidade genética, né? O homem, durante 10 mil anos de agricultura, desenvolveu diversas variedades. Então, por exemplo, olhem só essas batatas, que coisas mais lindas, né? Chega da água na boca. Essa foto foi feita no Peru, numa região de onde surgiram as batatas, né? Que a gente conhece. E olha só quantas cores, imaginem os sabores, né? Cada uma com a utilidade, com a vocação, uma para ser cozida, outra para purê, outra para ser assada, tirar o amido, cada uma delas, né, desenvolvida para cumprir da melhor maneira com algum objetivo nosso, tá bom? Não é só as batatas, né? Milhos, abóboras, né? Quando a gente fala de diversidade genética, né? O mundo essa é uma das maiores riquezas do mundo. É uma pena, a gente vai no mercado, vai ter, sei lá, 2 tipos de maçã, 3, mas de onde as maçãs vêm, vão existir 30, 40, 60 variedades de maçã. Assim como existiam essas variedades todas de milho aqui também, né? Que hoje são cada vez mais difíceis de achar. Por quê? Porque a grande produção agropecuária, né, que é feita em grande escala, ela prioriza a utilização de poucas variedades, que são adaptadas a todo esse pacote do uso de agrotóxicos, da adubação química. Tá? É possível desenvolver variedades crioulas de milho, por exemplo, que vão utilizar muito menos fertilizante ou até mesmo dispensar a utilização desses fertilizantes químicos. Tá bom? Mas será que isso é bom para quem? Né? Será que é bom para quem vende o adubo? Eu acho que não. E fica aí, né, mais um exemplo da nossa grande e maior riqueza que a gente tem nesse planeta, que é a biodiversidade. A gente tem muitas formas de vida, a gente tem muitas fontes de alimento, né, que infelizmente as nossas atividades agropecuárias estão cada vez mais afunilando isso para poucos alimentos, para poucas variedades, né? Isso tudo para facilitar mais o trabalho da grande indústria, né? E é papel da agroecologia mostrar que existem outros caminhos também, né? E que existem outras formas de se produzir esses alimentos. Então, não se sinta muito pessimista com essa nossa conversa aqui. Não se sinta sem soluções, tá? Nós vamos conversar um pouco mais ao longo da disciplina, ao longo do semestre, e vou apresentar para vocês uma série de alternativas. E aí a escolha é de vocês, de acordo com a realidade de cada um, de acordo com as possibilidades também, né? De escolher seguir o caminho de vocês, tá bom? Eu vou parando por aqui e a nossa segunda parte, onde eu já vou ilustrar um pouco dessas soluções e alternativas, tá? Vai estar no próximo vídeo. Grande abraço e saudações agroecológicas.